O som de passos apressados ecoa pelo deserto. Uma jovem mulher corre, lágrimas nos olhos, segurando seu ventre inchado. Ela sabe que algo está errado, muito errado. Quem é essa mulher? Por que ela está correndo? E o que aconteceu para levar a esse momento dramático? Esta é a história de Raquel, esposa de Jacó e mãe de José. Uma história que começa com um beijo à beira de um poço e termina com um grito de dor à beira de uma estrada. Mas entre esses dois momentos, há uma vida cheia de amor, ciúmes, desespero e, finalmente, esperança. Você já se perguntou como seria viver em um casamento onde você tem que dividir o amor do seu marido com sua própria irmã? Ou como seria desejar tanto ser mãe que você faria qualquer coisa para ter um filho? A história de Raquel vai te fazer pensar sobre o que realmente importa na vida e como a fé pode nos guiar nos momentos mais difíceis. Se você quer entender melhor os desafios que as mulheres enfrentavam nos tempos bíblicos ou se está procurando inspiração para lidar com suas próprias lutas, fique com a gente. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre personagens da Bíblia que podem mudar sua vida. Vamos voltar no tempo, para uma época muito antiga, quase 2000 anos antes de Jesus nascer. O mundo era muito diferente do que conhecemos hoje. Não existiam países como temos agora. O que havia eram grandes famílias que se moviam de um lugar para outro com seus animais, procurando bons pastos. Nesse tempo viveu Abraão. Deus prometeu a ele que sua família se tornaria um grande povo. O neto de Abraão, Jacó, é o personagem principal da história que vamos contar. Jacó era um homem inteligente, um pouco complicado, mas Deus o escolheu para continuar a família especial que tinha prometido. Naquela época, o casamento não era só por amor. Era um assunto muito importante para toda a família. O casamento unia famílias, garantia que a linhagem continuaria e decidia quem herdaria as posses. Escolher uma esposa era uma decisão séria, geralmente feita pelos pais. Jacó morava em Canaã, uma terra onde muitas culturas diferentes se encontravam. Seu pai o enviou para uma cidade chamada Harã, no norte, para encontrar uma esposa. Era uma viagem longa e importante. Jacó não sabia, mas estava prestes a conhecer não só sua futura esposa, mas também o caminho que sua vida tomaria. É nesse mundo cheio de promessas de Deus e longas viagens que conhecemos Raquel. Ela era uma jovem que cuidava de ovelhas. Era tão bela que Jacó se apaixonou assim que a viu. Mas o que parecia ser o início de uma bela história de amor, logo se transformaria em uma situação complicada, cheia de ciúmes e tristeza. Você está curioso para saber o que acontece quando Jacó chega perto do poço de água onde vai conhecer Raquel? Como será que esse encontro mudará a história do povo que Deus escolheu? Vamos descobrir. Depois de uma longa viagem, Jacó finalmente chegou a Harã. Cansado e com sede, ele se aproximou de um poço no campo. Era um lugar comum para os pastores trazerem seus rebanhos para beber água. O sol estava forte e Jacó esperava encontrar alguém que pudesse ajudá-lo. De repente, ele viu uma jovem se aproximando com um rebanho de ovelhas. Era Raquel, filha de Labão, o irmão de sua mãe. A Bíblia nos conta que Raquel era muito bonita e graciosa. Quando Jacó a viu, seu coração bateu mais forte. Movido por uma força que ele mesmo não entendia, Jacó se levantou e fez algo surpreendente. Sozinho, ele removeu a grande pedra que cobria o poço, uma tarefa que normalmente exigia vários homens. Depois, ele deu água às ovelhas de Raquel. Imagine a cena. Raquel surpresa com a gentileza deste estranho e Jacó, encantado com a beleza da jovem pastora. Foi um momento especial, cheio de emoção. Jacó se apresentou, explicando que era parente dela. Ele beijou Raquel e começou a chorar de alegria. Raquel, emocionada com o encontro, correu para contar a seu pai sobre a chegada do sobrinho. Labão, ao ouvir a notícia, ficou muito feliz e recebeu Jacó em sua casa com grande alegria. Este encontro no poço mudou a vida de Jacó para sempre. Ele sentiu que Raquel era a mulher com quem queria se casar. O amor à primeira vista que Jacó sentiu por Raquel era tão forte que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para ficar com ela. Mas a história não terminaria ali. O caminho para o amor verdadeiro seria cheio de desafios e sacrifícios. Jacó ainda não sabia, mas teria que trabalhar muito para conquistar o direito de se casar com Raquel. Este encontro no poço nos lembra de como Deus às vezes trabalha em nossas vidas. Ele usa momentos simples, como dar água a um rebanho, para mudar o rumo de nossa história. O encontro de Jacó e Raquel não foi por acaso. Foi parte do plano de Deus para o futuro de seu povo escolhido. Após o encontro emocionante no poço, Jacó foi morar com seu tio Labão.
Logo ficou claro para todos que Jacó estava apaixonado por Raquel. Labão, vendo o interesse de Jacó, fez uma proposta que mudaria o rumo da história. Labão disse a Jacó: "É melhor eu dar minha filha a você do que a um estranho. Fique aqui e trabalhe para mim." Jacó, ansioso para se casar com Raquel, respondeu: "Trabalharei 7 anos por Raquel, sua filha mais nova." 7 anos. Pense nisso. É um tempo muito longo. Muitas pessoas hoje em dia mal conseguem esperar alguns meses para se casar, mas Jacó estava disposto a esperar e trabalhar por 7 longos anos. A Bíblia nos conta que esses 7 anos pareceram para Jacó como poucos dias, tão grande era seu amor por Raquel. Imagine o amor tão forte que faz o tempo passar rápido, mesmo quando se está trabalhando duro. Durante esse tempo, Jacó cuidava dos rebanhos de Labão. Ele enfrentava o calor do dia e o frio da noite. Protegia as ovelhas de animais selvagens e ladrões. Era um trabalho difícil e cansativo, mas Jacó o fazia com alegria, pensando em Raquel. Raquel, por sua vez, continuava suas tarefas diárias. Ela cuidava das ovelhas e ajudava em casa. Provavelmente, ela e Jacó passavam tempo juntos quando podiam, conversando e se conhecendo melhor. Esta espera de 7 anos nos ensina sobre paciência e perseverança. Jacó não desistiu, mesmo quando o tempo parecia não passar. Ele manteve seus olhos no prêmio, um futuro com a mulher que amava. Finalmente, após 7 longos anos, chegou o grande dia. Jacó estava pronto para se casar com Raquel. Seu coração devia estar cheio de alegria e expectativa. Mas o que Jacó não sabia era que Labão tinha outros planos. Finalmente, após 7 longos anos de trabalho árduo, chegou o tão esperado dia do casamento de Jacó e Raquel. A alegria estava no ar, e Jacó mal podia conter sua felicidade. O momento pelo qual ele tanto esperou finalmente havia chegado. Labão, o pai de Raquel, organizou uma grande festa de casamento. Convidou muitas pessoas, e todos comeram e beberam alegremente. À noite, seguindo os costumes da época, Labão levou sua filha coberta com um véu para a tenda de Jacó. Porém, o que Jacó não sabia era que Labão tinha planejado um terrível engano. Em vez de entregar Raquel, sua filha mais nova, e a noiva prometida, Labão enviou Lia, sua filha mais velha, para a tenda de Jacó. Na escuridão da noite e com o rosto da noiva coberto pelo véu, Jacó não percebeu a troca. Ele passou a noite com Lia, acreditando estar com Raquel. Somente na manhã seguinte, quando a luz do dia revelou a verdade, Jacó descobriu o engano. Imagine o choque e a tristeza de Jacó ao perceber que havia sido enganado. Ele procurou Labão imediatamente e perguntou: "O que você fez comigo? Não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou?" Labão, tentando justificar suas ações, respondeu: "Em nossa terra não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha." Esta era uma tradição local que Labão não havia mencionado antes. Este momento deve ter sido muito doloroso para todos os envolvidos. Jacó se sentiu traído. Raquel deve ter ficado arrasada ao ver o homem que amava casado com sua irmã. E Lia, embora agora fosse esposa de Jacó, sabia que não era ela quem ele realmente queria. Esta parte da história nos faz pensar sobre honestidade e confiança. As ações de Labão causaram muita dor e complicaram as relações familiares por anos. Nos mostra como a desonestidade pode ter consequências graves e duradouras. Mas a história não termina aqui. Labão fez uma nova proposta a Jacó. Uma proposta que mudaria mais uma vez o rumo desta história de amor. O que será que Labão ofereceu? E como Jacó respondeu a este novo desafio? Finalmente, após 7 longos anos de trabalho árduo, chegou o tão esperado dia do casamento de Jacó e Raquel. A alegria estava no ar, e Jacó mal podia conter sua felicidade. O momento pelo qual ele tanto esperou finalmente havia chegado. Labão, o pai de Raquel, organizou uma grande festa de casamento. Convidou muitas pessoas, e todos comeram e beberam alegremente. À noite, seguindo os costumes da época, Labão levou sua filha coberta com um véu para a tenda de Jacó. Porém, o que Jacó não sabia era que Labão tinha planejado um terrível engano. Em vez de entregar Raquel, sua filha mais nova e a noiva prometida, Labão enviou Lia, sua filha mais velha, para a tenda de Jacó. Na escuridão da noite e com o rosto da noiva coberto pelo véu, Jacó não percebeu a troca. Ele passou a noite com Lia, acreditando estar com Raquel. Somente na manhã seguinte, quando a luz do dia revelou a verdade, Jacó descobriu o engano. Imagine o choque e a tristeza de Jacó ao perceber que havia sido enganado. Ele procurou Labão imediatamente e perguntou: "O que você fez comigo? Não trabalhei por Raquel?
Por que você me enganou? Labão, tentando justificar suas ações, respondeu: Em nossa terra não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Esta era uma tradição local que Labão não havia mencionado antes. Este momento deve ter sido muito doloroso para todos os envolvidos. Jacó se sentiu traído. Raquel deve ter ficado arrasada ao ver o homem que amava casado com sua irmã. E Lia, embora agora fosse esposa de Jacó, sabia que não era ela quem ele realmente queria. Esta parte da história nos faz pensar sobre honestidade e confiança. As ações de Labão causaram muita dor e complicaram as relações familiares por anos. Nos mostra como a desonestidade pode ter consequências graves e duradouras. Mas a história não termina aqui. Labão fez uma nova proposta a Jacó, uma proposta que mudaria mais uma vez o rumo desta história de amor. O que será que Labão ofereceu? E como Jacó respondeu a este novo desafio? Após o casamento enganoso, Labão fez uma nova proposta a Jacó. Ele disse: Complete a semana de bodas com Lia, e eu lhe darei também Raquel em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó, ainda apaixonado por Raquel, aceitou. Assim, Jacó se casou com Raquel uma semana depois. Agora ele tinha 2 esposas: Lia, que não escolheu, e Raquel, a quem amava profundamente. Esta situação incomum criou um ambiente de tensão e rivalidade entre as irmãs. A Bíblia nos conta que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Este favoritismo era evidente para todos, especialmente para Lia. Ela se sentia rejeitada e não amada, o que causava grande tristeza em seu coração. Deus, vendo o sofrimento de Lia, abençoou-a com filhos. Ela deu à luz 4 filhos em sequência: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Cada vez que tinha um filho, Lia esperava que isso fizesse Jacó amá-la mais. Raquel, por outro lado, não conseguia ter filhos. Isso a deixava muito triste e com inveja de sua irmã. Na cultura daquela época, ter filhos era muito importante para uma mulher. Raquel se sentia inferior e desesperada. Esta situação levou a uma competição intensa entre as irmãs. Raquel, em seu desespero, chegou a dar sua serva Bila a Jacó como esposa, para que tivesse filhos através dela. Lia, não querendo ficar para trás, fez o mesmo com sua serva Zilpa. O lar de Jacó se tornou um lugar de constante tensão e rivalidade. As irmãs competiam pela atenção e amor de Jacó, usando seus filhos como forma de ganhar seu favor. Esta parte da história nos mostra como o ciúme e a inveja podem destruir relacionamentos, até mesmo entre irmãs. Também nos faz pensar sobre as consequências de tratar pessoas de forma desigual. Apesar de toda essa rivalidade, Deus não havia esquecido de Raquel. Ele tinha um plano para ela, mas esse plano viria em seu próprio tempo. Depois de muitos anos vivendo com Labão, Deus falou com Jacó. Ele disse: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, eu estarei com você. Jacó sabia que era hora de partir. Jacó reuniu suas esposas, Raquel e Lia, e contou a elas sobre o plano de Deus. As 2 concordaram em seguir Jacó. Elas disseram: Faça tudo o que Deus lhe disse. A família de Jacó era grande agora. Ele tinha 2 esposas, 2 servas que se tornaram esposas, 11 filhos e uma filha. Também tinha muitos animais e bens que ganhou trabalhando para Labão. Eles saíram em segredo sem avisar Labão. Jacó temia que seu sogro não os deixasse ir. A jornada seria longa e perigosa. No caminho, Jacó enfrentou muitos desafios. O maior deles foi o encontro com seu irmão Esaú. Lembre-se, Jacó tinha enganado Esaú no passado. Ele temia que Esaú ainda estivesse com raiva e quisesse se vingar. Na noite antes de encontrar Esaú, algo extraordinário aconteceu. Jacó lutou com um homem misterioso até o amanhecer. Este homem era, na verdade, um anjo de Deus. Depois desta luta, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Este encontro com Deus deu a Jacó a coragem que ele precisava. Quando finalmente encontrou Esaú, para sua surpresa, seu irmão o recebeu com amor e perdão. Durante toda esta jornada, Raquel e Lia continuavam rivais, mas unidas pelo amor a Jacó e pela vontade de seguir o plano de Deus. Esta parte da história nos ensina sobre confiança em Deus. Mesmo quando o caminho parece difícil e assustador, Deus está conosco. Também nos mostra como Deus pode mudar corações e trazer reconciliação, como fez com Jacó e Esaú. Mas a jornada de Jacó e sua família ainda não tinha terminado. Um evento alegre, mas trágico, estava prestes a acontecer. O que seria? Como isso afetaria Jacó e toda a sua família?
Vamos ver como o sonho de Raquel finalmente se realizou, mas a um preço muito alto. A família de Jacó continuava sua jornada de volta a Canaã. Raquel, que por tanto tempo não conseguia ter filhos, estava grávida pela segunda vez. Seu primeiro filho, José, já era um menino crescido. Agora ela carregava mais uma esperança em seu ventre. Quando estavam perto de Efrata, que hoje é conhecida como Belém, Raquel entrou em trabalho de parto. O parto foi muito difícil e doloroso. A parteira tentava encorajar Raquel, dizendo: "Não tenha medo, pois você terá outro filho." Com muito esforço, Raquel deu à luz a um menino. Em seus últimos momentos de vida, ela o chamou de Ben-Oni, que significa "filho do meu sofrimento." Mas Jacó, talvez querendo dar um significado mais positivo, mudou o nome do menino para Benjamim, que significa "filho da mão direita" ou "filho da força." Infelizmente, Raquel não sobreviveu ao parto. Ali mesmo, na estrada para Efrata, ela morreu. Imagine a dor de Jacó naquele momento. A mulher por quem ele havia trabalhado 14 anos, a quem ele tanto amava, estava partindo deste mundo. Jacó enterrou Raquel ali mesmo, à beira do caminho. Ele ergueu uma coluna sobre o túmulo dela, uma marca de sua profunda tristeza e amor. Até hoje, o túmulo de Raquel é um lugar sagrado visitado por muitos. Esta parte da história é um lembrete poderoso de como a vida pode ser imprevisível. Em um momento, havia a alegria do nascimento de um novo filho. No outro, a tristeza profunda pela perda de uma pessoa amada. A morte de Raquel deve ter sido especialmente difícil para José, seu primeiro filho. Agora, ele e seu irmão recém-nascido, Benjamim, eram os únicos filhos da amada esposa de Jacó. Mesmo após sua morte, a influência de Raquel na história do povo de Israel continuou sendo profunda e duradoura. Seu amor por Jacó, sua luta para ter filhos e sua fé deixaram marcas que influenciaram por gerações. Raquel deu à luz apenas 2 filhos, José e Benjamim. No entanto, esses 2 filhos desempenharam papéis cruciais na história do povo escolhido por Deus. José, com sua capacidade de interpretar sonhos e sua sabedoria, se tornaria o segundo homem mais poderoso do Egito, salvando não apenas sua família, mas toda a região da fome. Benjamim, o caçula, se tornaria o pai de uma das 12 tribos de Israel. O profeta Jeremias, muitos séculos depois, usaria a imagem de Raquel em uma de suas profecias. Ele descreveu Raquel chorando por seus filhos, uma metáfora poderosa para o sofrimento do povo de Israel durante o exílio. O túmulo de Raquel, que Jacó erigiu à beira do caminho para Efrata, se tornou um lugar sagrado de peregrinação. Até hoje, pessoas de diferentes religiões visitam este local para orar e refletir. É um testemunho duradouro do amor de Jacó por Raquel e da importância dela na história de Israel. Raquel é lembrada na tradição judaica como uma das 4 matriarcas de Israel, junto com Sara, Rebeca e Lia. Sua beleza, seu amor por Jacó e sua luta para ter filhos são frequentemente mencionados em textos religiosos e discussões rabínicas. E você, que lições tirou dessa história? Como ela se aplica à sua vida? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua perspectiva pode inspirar outros a verem novas faces dessa história poderosa. Se você gostou deste vídeo e quer aprofundar seu conhecimento sobre as histórias bíblicas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum de nossos próximos vídeos. Que Deus te abençoe.